evangelísticas. E eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar o coração de pessoas pela internet, aqui, vai alcançar a sua vida. Eu quero falar sobre o amor escandaloso. Só existe um amor que é escandaloso. Paulo chega a dizer que a cruz é o escândalo, é o maior escândalo de Cristo. Eu já preguei sobre essa parábola. Talvez você vai dizer: nossa, pastor, de novo você vai pregar. Eu quero dizer, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E o que você vai ouvir aqui nessa manhã, você ainda não ouviu. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24. Lucas 15, 23 e 24. A palavra de Deus diz assim: trazei-me também e matai o novilho cevado, comemos e regozijamos. De novo, vou ler: trazei também e matai o novilho cevado. Presta atenção, isso aqui é o Pai dizendo: comamos e nos alegramos e celebramos. O próximo versículo diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Pai, eu quero te agradecer porque a grande celebração e haverá nesse dia, Pai, porque o Senhor, Pai, é bom, e o centro do teu coração é que filhos venham a casa, é que filhos sejam alcançados por essa palavra, Pai. E eu quero declarar nessa manhã que essa palavra vai alcançar cada coração que está aqui, Pai. Mas também não só esses corações que estão aqui, quem nos ouve pela internet, os nossos irmãos, pessoas que vão ouvir depois, pessoas que vão ouvir essa palavra hoje à noite, no próximo culto, vão ser impactadas, Pai. Porque, Pai querido, eu quero, Pai, declarar que o teu coração vai ser expressado aqui nessa manhã. Eu quero declarar, Pai, que todo coração seja aberto agora. Eu quero declarar que essa palavra penetre no coração de cada um que está aqui. Cada coração aberto começa a sentir esse amor, essa graça sendo liberada. Eu quero declarar, Pai, que Pai querido, aquilo que tenta tirar nossa atenção seja removido nessa manhã. Todas as distrações, todas as preocupações nós lançamos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E eu quero declarar nesse dia, nessa manhã, vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas. Pai, eu quero declarar o Teu mover e a Tua glória e a Tua vida sendo liberada aqui, Pai. Que mentes sejam receptivas. Todo bloqueio na mente agora nós repreendemos. Tudo aquilo, Pai, que tenta roubar a palavra, nós repreendemos, mas nós declaramos que o ambiente já está liberado e a vida de Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Quem ama Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. Quem não conhece a passagem do filho pródigo? Eu já preguei várias vezes essa passagem, não me recordo quantas, mas preguei várias. O pastor vai falar de novo sobre o filho, sobre o pai e sobre o irmão do filho pródigo. Não, eu vou falar sobre o novilho nessa manhã. Traga-me o novilho, traga-me a ovelha. Amém? Passagem muito conhecida, nós conhecemos essa passagem. A figura central aqui, nós achamos que é o filho. Mas a figura central não é o filho, porque a passagem, o título fala o filho pródigo. Mas se você perceber nessa passagem, tem 21 versículos nessa passagem. 11 vezes, 11 versículos o pai pronunciando. O pai aparece mais do que o filho nessa passagem. Eu quero dizer que essa passagem, em vez de ser a passagem do filho pródigo, para mim é a passagem do pai de amor. O pai com amor aqui é escandaloso, porque a figura daqui é o pai, nós vamos entender. E interessante que essa passagem, irmãos, se ela é contada da forma que nós lemos a palavra de Deus, num contexto do Oriente Médio, porque o Oriente Médio, se você contar uma parábola dessa, choca as pessoas lá. Porque isso é o maior desrespeito do que um filho pode fazer.
Isso não é inadmissível numa cultura oriental, um filho ter um comportamento que teve. Você, não sei se você conhece essa passagem, mas nós vamos caminhar um pouco nessa passagem. Mas o comportamento que esse filho teve nessa cultura é um desrespeito total contra o pai. Porque o pai é muito honrado. Porque o pai aqui no Oriente, nós vemos que é como os patriarcas, são pessoas respeitadas. É o pai e o filho mais velho. Se você vê essas culturas, nós vamos ver que essa passagem é totalmente um absurdo para eles. Você sabe que no Ocidente, onde nós vivemos, a figura do pai, ela foi, como que eu posso dizer? Ela foi contaminada, ela foi desprezada. E isso começou depois da guerra. Como começou? Dentro das casas, através da televisão, aquilo que nós assistíamos, aquilo que nossos filhos assistiam. Eu não sei, eu posso falar algumas coisas aqui, alguns seriados, ou alguns desenhos. Você conhece os Flintstones? Quem conhece? Quem é do tempo dos Flintstones? Que o Flintstone ia correndo, e aí a esposa dele batia a porta, e o pai ficava ali na porta gritando: Vilma, abre a porta! Não sei se você lembra. Vilma, thank you. É muito tempo já. Vilma, abra a porta. Para nós isso é muito bonitinho, mas é a figura de um pai que não tem autoridade, um pai que é ficado para fora, e nossos filhos estão vendo, e está todo mundo vendo. E aí vem, esse aqui é um pouquinho mais moderno, esse desenho, os Jacksons. Quem lembra dos Jacksons, que é aquela nave espacial que subia? O pai não vale nada, o pai é um atrapalhado. Quem manda ali é todo mundo na casa, menos o pai, não manda na casa nenhuma. Então isso são imagens, são figuras que estão dentro da nossa casa, estão trazendo uma ideia. Quem lembra dos Simpsons? Até hoje os Simpsons. Peppa Pig. O pai é ninguém. O pai não vale para nada. O pai não tem palavra. O pai é desonrado. E é isso que essa cultura diabólica aí fora tenta mostrar. Hoje nós vemos uma geração, irmãos, que os filhos não respeitam mais pais. Meu Deus, parece que quem manda na casa é o filho, porque a vida toda sua em volta do seu filho. Mas isso é a cultura que nós estamos vivendo. Quem lembra da família dinossauro? Família dinossauro, graças a Deus que não tem da minha época, glória a Deus. Família dinossauro também. Não é a mamãe, né? O pai é ninguém, irmão. É um paspalhão. Eu falo assim, eu vou falar uma expressão que eu não posso falar, tenho que me comportar, estou pregando. Aleluia. Glória a Deus. E a Vila do Chaves, quem lembra o Chaves? Seu Madruga levava tapa na cara, irmão. Aquele gordinho que vinha cobrar nunca recebia nada. Seu barriga? Quer cobrar nunca recebe. O Chaves não, o Seu Madruga leva tapa da mulher na cara. E nós achamos bonito, nós aplaudimos isso, mas isso está gerando uma imagem. Isso está gerando algo dentro dos corações, sem nós percebemos. Um desrespeito a figura do pai. Mas para nós isso aqui parece que não é um absurdo, porque nessa passagem nós sabemos do filho pródigo. O filho chega para o pai e ele tinha tudo dentro de casa, tudo que um filho precisava dentro de casa: amor, tinha provisão, tinha do bem e do melhor dentro de casa. Mas um dia ele chegou para o pai e fala: pai, estou cansado de comer nessa casa, estou cansado de você, estou cansado de sentar na mesa, estou cansado dessa família, não quero mais viver dentro de casa, eu quero a minha liberdade, dá aquilo que é minha herança, dá o que é meu direito, e eu estou indo embora viver a minha vida, e quem manda na minha vida sou eu. O que acontece? Para nós aqui, agora, no Oriente Médio, no Ocidente, para nós isso aqui também é um absurdo, porque você querer a morte do pai em vida, isso choca o teu coração, porque basicamente o que esse filho queria, você só pede a herança para alguém que está morto, você só tem direito de herança para alguém que morre. Mas você receber uma herança de alguém que está vivo é você querer
aquela pessoa não tem mais significado para mim. É você querer matar aquela pessoa no coração. Então essa parábola, ela é um escândalo, tanto pro Oriente Médio, é um escândalo para os ocidentais também, mas para os ocidentais isso choca a cabeça deles. Agora, o interessante é que nessa passagem aqui, o ápice do escândalo, a passagem, não é, vamos falar assim, o filho talvez ter saído, o pai, mas é o que o pai fala, o ápice do escândalo dessa passagem, dessa parábola, tem a ver com um novilho cevado. Porque você vai ver que a confusão vai acontecer por causa de um novilho cevado. Pastor, o que é esse novilho cevado que o pastor está falando? Por que o novilho cevado escandalizou tanta gente, tanto dentro da casa? Diga assim, o novilho cevado fala do desejo do pai que o filho volte para casa. Você vai entender daqui a pouco essa passagem. O novilho fala de um pai desejoso para que o filho volte para casa. Nós estamos em 21 dias de jejum. E o desejo do pai nesses dias é que muitos filhos voltem para casa. E você vai entender o que tem a ver. A expressão aqui, ou bezerro cevado, novilho, para quem não estava, um bezerro cevado, significa que ele era um bezerro do melhor, o mais vistoso, o mais especial. Quando fala de cevado, é aquele que é bem especial, aquele que é nutrido, aquele novilho, aquele animalzinho, que ele é separado e ele é cuidado, não como os outros, ele tem um cuidado especial, porque ele vai ser usado somente em uma ocasião muito especial. Isso é a cultura judaica. A cultura judaica sabia, se você ler a Bíblia, você vai entender essa cultura. Que todos separavam um animal, todos separavam um bezerrinho, separavam uma ovelha, separavam um animal diferenciado para uma ocasião diferenciada. Naquele tempo, todo fazendeiro que tinha rebanho de animais, eles tinham o cevado. O que é esse cevado? Esse animal especial que iria usar numa ocasião. Qual ocasião, pastor? Por exemplo, nascimento de um filho. É ocasião especial ou não é, gente? Amém. Ocasião especial. Casamento de uma filha. Era uma ocasião especial. Então, esse animal não se usava para qualquer coisa. Esse animal se usava para o retorno de um membro muito querido da família, que estava distante por algum tempo. Esse animal, ele ficava sendo cuidado, e cuidado de verdade. Tratado com as melhores ração, com os melhores alimentos. O animal ficava ali, sobre os cuidados. Isso nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 18, 6 a 7. Abraão recebe a visita de 3 homens. E era 3 anjos, não sei se você conhece essa passagem. Quando Abraão recebe a visita de 3 homens, Abraão reconhece, e é uma coisa de honra aqui também. É uma questão de reconhecimento. Quando Abraão viu que era 3 anjos ali, 3 anjos chegaram diante de Abraão à vista, 3 homens, e eram homens, não estavam com forma de anjos, mas eram anjos, a Bíblia fala. E quando Abraão vê aqueles homens, Abraão agora ele tem uma atitude. Qual é a atitude de Abraão? Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa. O que ela está fazendo? Eu tenho urgência, depressa, 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Pronto, próximo versículo. Abraão, por sua vez, correu. Aonde Abraão correu? Aonde Abraão correu? É uma ocasião especial. Aqui Abraão reconheceu ali, estou sendo visitado. É uma ocasião, correu ao gado. Tomou um novilho. Essa palavra treno não é quer dizer que ele era... Não, era a carne mais macia. Era o melhor que ele tinha ali guardado, reservado, um treno. E bom, olha ali, treno e deu ao seu criado, que apressou em preparar. Olha só, para você entender a cultura judaica. Todavia, entenda nessa passagem do filho pródigo, todavia, quando o pai de família, ele tinha já um motivo no coração, e esse pai que voltou falando aqui agora, o pai do filho pródigo, ele já tinha um motivo no coração. Quando o filho sai de casa, entenda aqui, quando o filho saiu de casa, pediu a herança, levou a herança, pediu os bens, levou os bens,
quebrou o coração do pai, mas no momento que o filho saiu de casa, o pai, eu acredito pela passagem, ele vai ali aonde estão os seus animais, aonde está todo, e ele acha o melhor porque ele já tinha algo no seu coração. Ele está dizendo, esse filho, ele vai sair de casa, mas tem uma coisa, um dia ele vai voltar para casa. E o coração do pai está dizendo, ele pegou um animal melhor que ele tinha, ele pegou ali o bezerrinho melhor que ele tinha, e ele chegou diante dos servos e fala assim, olha, trata esse animal muito bem, as melhores rações, o melhores cuidado, porque ele vai ser usado no tempo certo. Diga, ele vai ser usado no tempo certo. O meu filho vai voltar. Uau! Nós continuamos aqui a passagem. E aqui, irmãos, está um escândalo. Porque um filho que pede a herança, um filho que mata o pai no coração, um filho que não quer saber do pai, leva tudo, e o pai, tendo uma atitude dessa, separa o melhor que eu tenho e cuida. E eu penso que todos os dias, isso é declaração de fé, eu penso que todos os dias o pai ia lá e olhava aquele animalzinho. E uma cevada, o que é cevada? É quando ele já está gordinho. Alguém tem de gado aqui, por favor? Ninguém tem de gado aqui? O Noel, ou é Noel? Cadê o Noel? Você tem de gado, Noel? Demora mais ou menos quase um ano é o processo. Então o pai, às vezes pergunta, pastor, quanto tempo o filho pródigo ficou fora da casa do pai? Pela essa passagem a gente podia dizer 1 ano. Porque o pai, quando separa ali, ele separa já aquele gado ali. E o pai todo dia ele ia, e ele olhava, ele não só olhava, ele cuidava, ver se a ração era certa, se o cuidado estava certo, se aquele gado estava engordando, né, ficando bonitinho, para aquilo que ele foi designado no momento certo a ser usado. Ele olhava, mas ele dizia, eu sei que meu filho vai voltar. Eu estou preparando já uma festa. Meu Deus, aqui vai te chocar a tua cabeça, porque esse é o pai que nós temos. O filho está no mundo. O filho está gastando o dinheiro do pai, gastando a herança do pai. O filho não quer saber do pai. O filho só quer saber viver a vida dele. E o pai está todo dia ali. Quando ele chega no pasto, quando ele chega ali, ele fala, isso aqui está separado. Esse quer dizer que um dia meu filho vai voltar. O desejo do pai é que o filho volte. Eu quero dizer para você, tem muitos filhos que estão longe da casa do Senhor, mas eles vão voltar. Deus já preparou uma grande festa para que esses filhos, quando chegar, vai haver festa e o pai vai celebrar junto com o filho. Oh, aleluia. O pai, com o coração certo, um dia ele retorna. E quando ele retornar, uma coisa é certa: vai haver festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, ao quê? Ao quê? A festa no céu. O versículo que eu li está dizendo: matai o bezerro cevado. Nessa palavra do filho pródigo, esse bezerro, ele também tipifica, ele traz uma tipologia de alguém. Eu acho que você sabe quem que é. Alguém que foi separado quando o homem pecou, quando o homem caiu. Agora eu quero perguntar, por que o pai tem essa atitude? Por que esse pai de amor, ele tem esse coração? Por quê? Porque ele sabia que um dia o filho ia voltar. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer, irmãos, você precisa conhecer o coração de Deus, porque muitas das vezes nós estamos tão preocupados com tudo aquilo que o filho está fazendo. Mas esse filho está fazendo isso, esse filho está fazendo aquilo. É interessante que nessa passagem o pai não fala nada disso. A única coisa que o pai tem é expectativa que um dia o filho vai voltar para casa. Ezequiel 18:23 declara o profeta o que está no coração do pai.
Ezequiel capítulo 18, 23 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus está dizendo, tenho eu prazer quando alguém que não me conhece morre? Tenho eu prazer? Não tenho. Diz o Senhor Deus: não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e... Agora eu te pergunto, ele não está vivo, mas ele está morto para Deus, distante de Deus, distante da casa do Pai. É o filho que agora está morto por Pai. Como? O coração do Pai agora deseja o filho, mas o coração do filho não deseja o Pai. O filho matou o pai no coração. Mas eu quero dizer para você, se você não conhece, o coração de Deus é um coração que ele não tem prazer no perverso e na morte do perverso, mas ele tem prazer quando um filho volta para casa e se arrepende. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E eu quero dizer, eu sei que existe muitos filhos, eu quero falando com alguém pela internet talvez, eu sei que existe muitos filhos pródigos, mas eu quero dizer para você, pai e mãe, não perca a oportunidade, faça como esse pai, todo dia vai lá e diz aqui, ó, eu estou preparando o novilho, porque um dia esse novilho vai morrer, mas ele vai morrer para uma boa ocasião, ele vai morrer para uma boa festa, ele vai morrer para um bom propósito. Você que tem filhos que ainda não estão no caminho do Senhor, começa a declarar todos os dias, começa a separar algo e falar, um dia ele vai voltar. Aleluia. 1 Timóteo 2 e 4 também revela o coração de Deus. Nós estamos nos 21 dias de jejum, irmãos, nós estamos falando de evangelismo. O qual deseja o quê? Que todos os homens sejam o quê? Salvos. E cheguem ao pleno. Quem quer colaborar com a vontade de Deus? Cadê as mãos aqui? Qual é o coração de Deus? O desejo do Pai é que eles voltem para casa, quem é filho já. E quem não é filho ainda, pastor, que se torne filho. Todos sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, você foi criado por Deus e para Deus. Você que está me ouvindo aqui, e você que está me ouvindo na internet, você talvez que é um filho pródigo, ou você não conhece a Deus, você foi criado por Deus e para Deus. Deus tem prazer na sua vida. O pai tinha prazer no filho, o pai tinha prazer quando o filho estava dentro de casa, na comunhão, sentando à mesa, comendo da comida do pai todos os dias. O pai tinha alegria em estar em família e o filho, mas agora eu fico pensando nesse pai, todo dia que assenta à mesa está faltando alguém. E assim está o nosso Pai no céu, todo dia Ele está falando, eu não posso voltar e enviar o meu filho porque ainda está faltando alguém, e a minha casa não pode ficar vazia, a minha casa tem que ter muitos filhos. Você vai ver isso, porque na parábola fala de um homem que manda convidar, muitos rejeitaram o convite, mas ele fala para o servo, sai nas valas, sai nos... convida aleijado, convida todo mundo, minha casa não vai ficar vazia, porque eu já preparei o novilho, a passagem diz, eu já preparei o novilho, eu já preparei a festa, e para ter festa, não é uma casa com poucos filhos não, eu quero declarar que a casa vai se encher de filho, eu quero declarar que esse ano, ainda nós vamos ver grandes milagres acontecendo, vidas se convertendo, vidas chegando, vidas sendo transformadas, eu quero declarar que você vai ver uma grande colheita, porque isso está no coração de Deus. Você não foi criado para viver longe de Deus. Você foi criado para viver na presença de Deus. Isaías 30, 18 diz que o Senhor esperava pacientemente para ter misericórdia de nós. Você sabe que o Pai é um Pai misericordioso. O nosso Pai é um Pai de amor, irmãos. Nós às vezes queremos punir as pessoas. Nós queremos mandar raio do céu. Mas nós não vemos nessa passagem o pai preocupado, até parece, com os pecados do filho. É interessante falar isso. Não é que Deus... Não, Deus... Irmão, o pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta o homem da comunhão com Deus. Não estou trazendo uma apologia de pecado é certo, pecado é errado. O pecado é tão errado que quando Adão pecou, ele foi e quebrou o relacionamento dele, Deus. Mas o que
pai está interessado é no filho. O filho, sabe uma coisa aqui? Uma das coisas que eu tenho que entender é que esse amor é tão escandaloso. E sabe por que esse amor é escandaloso? Mas tem um fato aqui. Diante desse amor tão escandaloso do pai, ou dessa graça escandalosa, como você quer dizer, o filho não acreditava no amor do pai, mas o pai acreditava no retorno do filho. Eu vou voltar a repetir. O filho não sabia o tanto que o pai amava ele, por isso foi para o mundo, mas o pai sabia que um dia o filho ia voltar e o novilho estava sendo preparado para uma ocasião muito especial. Quantos filhos estão nesse mundo, irmãos? Se você pensar, sofrendo, pessoas sofrendo, eram filhos de Deus. Um dia estavam sentados aqui à mesa, domingo que vem nós vamos ter ceia, e sentar à mesa é participar do momento de comunhão, de sentar. Irmãos, culto de Santa Ceia é importante. Não pense que os outros cultos não são importantes, todos os cultos são importantes, mas o momento da ceia é o momento de você entender, porque tudo que esse pai queria é ter o filho, porque quando o filho chega a casa, você vai ver o que o pai deseja. O pai deseja uma coisa só. Domingo que vem nós vamos sentar à mesa com Cristo e vamos ter comunhão com Ele, para lembrar que o novilho já foi imolado. Eu já estou indo para o final com a mensagem. Que o novilho já foi imolado há 2000 anos atrás. Aleluia. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Segunda coisa que eu tenho que entender é que esse bezerro, esse novilho cevado, fala do perdão incondicional do pai. Fala perdão incondicional. Esse novilho que aponta para algo, que é uma tipologia de algo, ele apontava para algo de uma expressão do coração do pai. Qual é a expressão do coração do pai? O perdão que o pai tinha incondicional. Ele queria tanto que o filho voltasse para casa, que parece até mesmo que a desobediência do filho não era tão grande. Porque o desejo do pai era que o filho voltasse para casa. O pai não estava preocupado. Meu dinheiro, tem pai que é assim, né? Meu dinheiro, minha herança, gastou tudo. Esse filho não me valoriza, esse filho... A preocupação do pai não era essa, por bens materiais. A preocupação do pai é porque eu não tinha um filho com ele à mesa. Uau! A preocupação do pai é que não tinha mais a comunhão, o filho não estava mais ali. E o pai todos os dias ia para ver o novilho. O novilho está sendo preparado, tá? Porque meu filho está voltando. Cada dia que passava, o pai ia lá fora e olhava como é que está o novilho. Prepara, cuida bem desse novilho, porque esse novilho, ele é separado dos demais. Esse não pode ser igual, esse tem que ser alimentado de forma diferente, porque esse vai dar uma grande festa, porque meu filho está voltando. E o pai corria para o portão e olhava. Eu penso assim, que ficava esperando o filho. Uau, que amor é esse? O profeta Jeremias revela a intenção de Deus em nos perdoar. Eu falei que, algumas mensagens atrás, eu disse que a maior bênção que um homem e uma mulher pode receber não é financeira. A maior bênção que um homem e uma mulher pode receber é a salvação, é a vida eterna, é o relacionamento com Deus, é ter acesso ao Pai. Quando você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele é o homem mais poderoso. O homem não, ele é Deus, mas ele é homem, é Jesus, aleluia. Ele é o homem, mas ele é o Deus mais poderoso também. O homem mais poderoso, mas o Deus mais poderoso. Como Deus, ele se tornou em homem para alcançar eu e você. O bezerro, pastor, fala do quê? Do amor incondicional. O profeta Jeremias 29, 11. Vamos lá. Profeta Jeremias 29, 11 diz o quê? Eu sei os pensamentos que eu tenho. Esse é o coração do Pai. Eu sei, só eu sei. Que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o meu Pai, o teu Pai. E ele diz assim: pensamentos de paz e não de morte, de paz e não de mal, para vos dar o fim. E agora o 31, agora, o que diz o 31, 34?
Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois o cordeiro está sendo preparado, meu filho vai voltar. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos teus pecados jamais me lembrareis. E se Deus não lembra, não tem como Ele me amaldiçoar. Se Deus não lembra, não tem como me punir. Tem gente que faz alguma coisa e fala: nossa, as coisas não estão dando certo, sabe por quê? Eu não estou tão obediente. E aí você acha que Deus está irado com você, e o seu pai está mandando raio, e aquela coisa acontece, e você não se sente qualificado, e aquela tormenta, e o inimigo falando: viu, tropeçou, pneu furou, trabalho perdeu, negócio que não dá certo, é ele mesmo. E o diabo sempre trazendo uma imagem invertida do pai. É isso que a televisão faz, que eu falei, trazendo uma imagem: o pai não vale mais nada. Irmão, o pai é um patriarca, nós temos que entender a figura do pai, e a figura do pai, e como eu falei, nesse continente oriental aí, a figura do pai é muito importante. Irmão, quando eu cheguei em Bangladesh, eu vi como eles honram. Nós temos que aprender honra, porque nós perdemos o que é honra. Eu vou falar uma coisa para você: filho não repreende pai, desonra. Mas se meu pai estiver errado, só pode repreender ao quem é autoridade em cima dele. Quem é autoridade? Eu vou dizer uma coisa: liderados, você não pode repreender líderes, senão se torna rebelião. Ah, pastor, mas o meu líder está fazendo. Sabe quem está acima dele? Ou é um pastor ou é Deus. Ora a Deus. E Deus que colocou ele é o Deus que pode tirar ele, porque é Deus que estabelece reis, é Deus que remove reis. Deus! Você nunca pode corrigir alguém que está acima da sua autoridade. É desrespeito. Estou ensinando para você. Você nunca pode. Isso é inaceitável numa cultura dessa. Um filho gritar com o pai, irmãos, as coisas mudaram muitas. Eu não sei se é do teu tempo, mas do meu tempo, o negócio mais para trás, a gente não podia gritar com o pai e com a mãe, não. Oh, criança gritando. Sabe por que fomos perdendo a autoridade? O respeito. Dos teus pecados não me lembrarei? Diga mais. Segundo a teologia, existe 3 tipos de pecado. Quantos tipos de pecado? Segundo a teologia, existe 3 tipos de pecados. Diga: pecado original. Que pecado é esse, pastor? O pecado de Adão. O pecado de Adão é o mais original que existe. Foi o primeiro a pecar. Foi o primeiro a desobedecer. O pecado original. O segundo pecado é o pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? Alguém sabe, por gentileza? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não ser convencido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E você atribuir aquilo que é Deus ao diabo. Essa obra é do diabo. Irmão, cuidado quando você falar a coisa que Deus está fazendo e você falar que é obra do diabo. Chamavam Jesus de Beelzebu, atribuindo os milagres que Jesus, porque não foram convencidos que ele era filho de Deus. E a salvação vem quando alguém reconhece que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, filho verdadeiro do Pai, que era o novilho que estava sendo preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus, eu vou chegar no fim dessa palavra. Aleluia! Porque tudo isso aponta para Jesus e para o Pai. Aleluia, eu fico animado demais, porque é um amor escandaloso. Pensa num amor escandaloso. A religião está preocupada com o pecado, o pai está preocupado se o filho volta para casa, porque na casa tem perdão, na casa tem restauração, na casa tem amor, na casa tem tudo, mas no mundo não tem nada. Deus não tem problema com o pecado. Ele destruiu a raiz do pecado quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Quando você levanta as suas mãos e diz: eu aceito Jesus, toda iniquidade é removida, todo pecado é lançado no mar do esquecimento, porque o sacrifício de Jesus é muito maior do que pecado. Pastor, eu vou viver uma vida de pecado? Não, você vai ver o amor de Deus e vai se constrangir com esse amor tão louco, tão irracional. Que pai é esse? O filho pede tudo e ele está lá dizendo: cuida desse cordeirinho,
porque a festa vai acontecer e está muito breve. O pai corria e o filho ainda não tinha voltado. Muitos filhos vão voltar para casa. Então os pecados é o original de Adão, pecado imperdoável, que é o pecado de blasfêmia, e os pecados factuais. Que pecado é esse? Os pecadinhos que às vezes você faz e você fala assim, eu sem querer eu menti, sem querer eu atendi o telefone, fala que eu não tô, meu Deus, sabe uma coisa, não tô com vontade de ir não, mas eu vou falar que eu não posso. Esses pecadinhos ocultos, eu vou dizer, esses pecadinhos já é suficiente para você, para Deus não ouvir a tua oração. É suficiente para você ser filho da ira. Pastor, mas é desse jeito. Deus não tolera. Mas e agora, pastor? Graças a Deus pela dispensação que você vive. Nós passamos por várias dispensações. Dispensação da inocência, quando o homem vivia na inocência. Jardim do Éden. Ele era inocente, Adão inocente. Depois comeu da consciência, comeu o fruto da consciência. Agora ele passou consciente do bem e do mal. O homem começou a viver pelo bem e do mal. Depois muda as dispensações. Não vou falar sobre todas. Qual outra dispensação? Nós temos ver com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Depois outra dispensação. Abraão vai até o Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, aí vem a lei. E para os judeus, eu quero chegar aqui para você. Para os judeus, existe, para um homem manter sem pecado, o homem tinha que obedecer 613 leis. Escuta aqui, diga 613 leis. Pastor, por que tanta lei? Sim, para um homem chegar diante de Deus sem pecado, esse homem tinha que obedecer 613 leis. Que leis são essas, pastor? A tradição judaica diz, e quando você entende isso, essas leis são divididas em duas categorias. 248 mandamentos positivos, que tem a ver com 240 ossos que você tem no seu corpo. Eu vou repetir para você, isso tudo tem a ver, irmãos, tudo tem uma conexão. 248 ossos tem no seu corpo. 248 leis dizendo, faça isso. Faça. E se você tirar os 248 e dividir dos 613, vai dar 365. Diga, um dia após outro. 365 dias é cada dia. O sol está dizendo para você, a aurora está dizendo para você, nos 365 que restou, está dizendo, não faça. Os ossos do seu corpo estão dizendo, faça. A aurora cada dia está dizendo, o sol cada dia está dizendo, todo dia. O sistema solar, quando você acorda de manhã, está dizendo, cumpra isso. E os seus ossos estão dizendo, não faça isso. 613 leis para que o homem pudesse estar bem diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa, só que eu tenho uma palavra para você de Deus. Na verdade, é que ninguém conseguiu cumprir isso aqui. Ninguém conseguiu, a não ser Jesus Cristo. Aquele que nasceu para morrer, aquele que nasceu e foi separado do Pai desde a fundação do mundo. Eu vou dizer uma coisa, só que 1 João capítulo 1, versículo 9, não diz que o sangue de Jesus Cristo, escuta aqui que eu estou falando, não diz que o sangue de Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa, você tem milhões de pecados em você. Não tem como. Mas a boa nova é que 1 João 1,9 diz assim, que o sangue de Jesus me purifica de 10 pecados. De 20 pecados. De 1 milhão de pecados. De 248 pecados que a lei fala que tem a ver com meus ossos, que são pecados, faça. De 365 pecados dizendo não faça. O sangue de Jesus me purifica de 1000 pecados. Diga não, o sangue de Jesus me purifica de todos os pecados. Eu não sei se você entende isso, mas isso você tem que dar glória a Deus, porque não é por 1000, por 10.000, por 100.000. O sangue é maior, o sangue, a obra é mais poderosa, que Ele me purifica de todos os meus pecados. Oh Jesus. O salmista, quando entende isso, Davi era um cara que tinha a revelação da graça.
Ele diz, tirou-me de um poço de perdição. Sabe o que Davi está falando? Eu estava num poço de perdição, eu tinha pecado até o nariz entolado na lama. Eu era esse homem, Davi, mas Ele tirou os meus pés. Ele me tirou desse lugar de um lodo de pecado e me colocou os meus pés sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus que Ele está falando. Ele já via Cristo Jesus. Ele está falando, Deus me arrancou dos meus pecados, das minhas injustiças, das minhas iras. Meu Deus, o horário não colabora comigo. Amor escandaloso. O ser humano não entende tamanha graça desse amor. Por outro lado, o diabo, ele fica muito diabo, endemoniado. Pensa em alguém endemoniado, é o diabo quando ele olha para você. Porque Deus amaldiçoou ele e perdoou você. Para ele não tem volta. Você já pensou? Sabe por que o diabo tem tanta raiva? Eu vou te falar alguns motivos porque o diabo tem tanta raiva de você e você tem que ter raiva dele, porque ele está para desfazer as obras de Deus e nós estamos para desfazer as obras do diabo. O diabo tem tanta raiva porque ele foi amaldiçoado, você foi perdoado, porque ele queria governar, mas Deus deu governo ao homem da terra. Eles dominai sobre todas as coisas. O diabo diz, eu quero governo. Deus diz, não, para você não tem governo, vou dar o meu filho. Sabe por quê? Porque o diabo queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse, eu vou subir às mais altas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando o diabo vê isso, ele fica louco, ele range os dentes. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, Deus criou um homem com uma capacidade de multiplicar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, o diabo queria criar diabinhos, mas ele não pode criar diabinhos. Agora você é o único que pode gerar filhos e filhas para Deus. Eu não sei se você entende o poder que Deus nos deu de procriar, de gerar filhos para Deus, de cuidar de filhos para Deus. Isso é muito grande, irmãos. Sabe por que o diabo fica revoltado com nós? É que para ele está destinado ao fogo eterno, mas para os filhos de Deus nós estamos reservados ao reino eterno de Deus. Reinaremos com Cristo para sempre. Para ele é fogo eterno, para mim e para você é reino eterno juntamente com Cristo. Sabe de uma coisa? Eu vou dizer uma coisa, ele será punido com morte eterna e eu e você viveremos eternamente com Cristo. Ele queria assentar ao trono de Deus e foi expulso, mas Jesus disse que aquele que vencer, assim também como Cristo venceu, vai se assentar, assim como eu vou me assentar ao trono do meu Pai. Eu vou fazer vocês, o vencedor, se assentar comigo junto ao trono de Deus. O diabo fica muito revoltado com você, meu querido. Quem adorava a Deus era o diabo. Lúcifer, me perdoa. Lúcifer, quem adora a Deus hoje? Quando você levanta a tua mão, Ele tomou o meu lugar, Ele está dizendo. Por isso que o diabo quer calar a tua voz, por isso que o diabo quer que você reclama, porque quando você levanta a mão, e eu vou dizer, você tem que ter revelação quando você chega no prédio. Estão cantando, não, estamos adorando, estamos dizendo só Ele é santo, e não é porque alguém está mandando, não, é porque é uma alegria, é porque eu vejo um amor escandaloso desse. Eu falo, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar. Tudo que Ele fez para mim, Ele destronou Satanás e me deu tudo a mim, que não mereço, pecador. A Bíblia diz que Ele nos amou, nós estamos em pecado. Que amor é esse? Num charco de lodo atolado, o cordeiro está sendo preparado. O pai olhava e falava, o meu filho vai voltar. Sabe o que acontece? Eu não sei, pastor, não tem disciplina? Tem disciplina. Está falando muito de amor. Eu não sei como de vocês tiveram pais que disciplinaram. Quem já apanhou aqui? Aleluia. Aleluia. Quem já apanhou de vara? Quem já apanhou de cinta? Quem já apanhou de chinela havaiana? Quem já apanhou sem chinelo, com mangueira, com o que tinha na mão? Meu Deus, frigideira. Nós estamos juntos, irmãos. Nós estamos juntos. Mas já chegou muitas vezes. Eu já fiz isso, irmãos. Eu posso dizer que eu já fiz isso. Eu nunca apanhei do meu pai, mas da minha mãe já apanhei muitas vezes.
Mas eu não sei, sabe o que aconteceu? Eu não sei se você já viu algum pai, eu já fiz isso, eu confesso, arrancar a cinta. Tá tão irado com o menino. E sabe uma coisa, o negócio, quando uma família é grande, é maravilhoso. Não sei se você sabe, já viveu em família grande, que eu tenho muitos irmãos. Porque quando o pai arranca a cinta, não, mas foi ele, pai, ele também tava, pai. E aí todo mundo, é o bom que apanha em comunidade, é todo mundo assim, apanha no amor. Vem você também, mas não, mas eu não fiz não, mas vai apanhar porque já tem ele da sua conta. Apanha também, pá, pá. E aí apanha todo mundo na família. Maravilha. Você não sabe nem porque você tá apanhando, mas você tá apanhando. Mas o teu pai sabe por que tá te batendo, porque tem coisa que ele devia acertar as contas com você e não acertou, então tá acertando agora. Mas tem pai, e eu fui um dos desses uma vez, tem pai. Um dia eu peguei a cinta, irmão, e desci a cinta no sofá. Eu não sei se era o Gabriel ou o Daniel, mas eu tava nervoso. Eu comecei a bater, pá, pá, e o sofá não tinha nada a ver com a história. Sai daqui, menino, senão some da minha frente, senão eu vou te pegar. Porque o que estava dizendo, a minha raiva era tanto que eu falei, se você não sair aqui agora, eu vou te bater como eu estou batendo nesse sofá aqui. Quando Adão pecou, Deus chega para Adão e fala, Adão, você comeu da fruta que eu mandei você não comer? A mulher que o Senhor me deu. Eva, você comeu da fruta que a serpente. Deus pegou a cinta. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. E pegou a cinta. Terra, seja amaldiçoada. Eu não sei por que eu tinha que bater nesse menino. Eu não sei por que eu tinha que amaldiçoar essa criação que eu criei. Mas sabe de uma coisa? Terra, seja amaldiçoada por causa dele. Deus podia ter acabado com Adão ali, jogado toda a maldição, mas como ele é um pai de amor, ele bateu na terra e falou, terra, seja amaldiçoada e o homem vai ser abençoado. O novilho está sendo preparado. Sai da minha frente agora, Adão. Senão eu tenho que te acabar com você. Mas sabe uma coisa? No momento o cordeiro, Deus trouxe roupa nova. Colocou uma roupa no homem que estava nu. Tirou ele para fora. E em vez de amaldiçoar o homem, Deus amaldiçoou a terra. Assim a terra ficou amaldiçoada. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus novamente nós somos abençoados para sempre. Sabe de uma coisa? O desejo do coração de Deus está em Salmo 45:2, que diz assim: por isso Deus te abençoe. Como que Deus te abençoou? Como que eu merecia maldição, você merecia maldição. Deus lança a maldição na terra e diga: a terra seja maldita agora por causa do homem. Olha aqui que Deus quer. Deus te abençoou para... Eu quero que você levante a mão e fale assim: eu sou abençoado para sempre. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele liberou o homem e amaldiçoou a terra. O bezerro cevado fala do amor incondicional do Pai. Eu quero que o louvor já venha para cá e já vou finalizar no meu último tópico. O último tópico é o bezerro cevado, fala da restauração da comunhão do Pai e do Filho. Diga: o bezerro cevado fala do quê? Restauração do quê? Da comunhão entre o Pai e o Filho. O louvor pode subir. Olha que interessante. Esse filho que gastou tudo, matou o pai no seu coração, se arrepende, começa... O ano passou praticamente, e ele começa a viver agora de bolotas de porco. Ele começa a viver agora de miséria.
E ele reconhece, ele fala, sabe de uma coisa? Na casa do meu pai tem servos que comem à mesa e se alimentam muito bem. Sabe o que o filho sentiu falta? Da mesa. O filho sentiu falta da comunhão. E sabe o que o pai queria restaurar? A comunhão. Porque o novilho que estava sendo cevado, o problema ali, irmãos, não foi dar o anel para o filho. O filho mais velho se revolta, não foi por causa do anel, você vai ver a passagem. O filho mais velho não se revolta por causa das vestes. O filho mais velho não se revolta porque a festa. Mas quando falou que matou o novilho, o filho se revoltou. Não, você lê a palavra de Deus. Porque o filho não se revoltou que o filho mais novo, e filho mais novo vem dar trabalho, Jesus. O filho mais novo, ele se arrependeu e foi. Não tinha problema de o pai dar um dinheirinho para ele, dar uma comida para ele. Mas quando o pai, olha o que o versículo fala. O versículo diz assim: tragam depressa a melhor roupa. Quando o pai avista o filho, eu vou trazer para você aqui, e nós vamos louvar a Deus. Quando o pai avista o filho, irmãos, aquele filho tinha que ser apedrejado, porque o maior desrespeito aconteceu naquele lugar. E para a cultura judaica, esse filho, todo filho que amaldiçoar o pai, teria que ser desprezado, teria que ser apedrejado, ele teria que ser morto. Quando o pai avistou o filho de longe, o pai todo dia declarava: olha como está gordinho esse novilho, o meu filho está quase voltando. E quando ele avistou o filho, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o pai correu e abraçou o filho. Quando ele abraça o filho, ele beija o filho. E olha o que o pai diz, as palavras do pai: tragam depressa. O pai tem pressa que filhos voltem a casa. Eu vou repetir: tragam depressa a melhor roupa. Tragam depressa as sandálias. Agora é o problema: mata o bezerro. Isso foi a maior afronta para o filho pródigo. Até aqui estava bom. O pai colocou a roupa nova, vestes novas, estava cheirando porco. Tira essa roupa, vestes nova, coloca sandálias novas, dá a mãozinha aqui, pega o anelzinho, coloca o anelzinho. O pai sentado falou: toma o cartão de volta, o credit card. Mas quando o pai falou: matai o bezerro, até aquele momento o filho estava meio sem saber o que estava acontecendo. O filho mais novo, ele estava preocupado porque ele não sabia o que estava acontecendo. Mas quando o pai falou: mata o bezerro, o filho se alegrou. Porque o mata o bezerro quer dizer que havia festa. Porque aquele bezerro foi separado para uma ocasião especial. E a ocasião especial era única: o retorno do filho à casa. Deus, sabendo que eu e você iria pecar um dia e falhar contra Ele, desde a fundação do mundo, Deus separou o melhor e falou: eu estou preparando para uma ocasião especial. O homem pecou, o homem caiu em delitos, o homem se afastou de Deus, o homem se atolou no pecado, o homem se atolou em miséria. Mas Deus olhava do céu, o pai olhava do céu e olhava o filho. Esse filho está sendo preparado, ele é o Cordeiro de Deus que está sendo preparado para uma ocasião única e especial. No Calvário, Jesus, quando ele brada: tetelestais, está consumado, sabe o que ele está dizendo? Esse é o grito do Cordeiro. O grito do Cordeiro dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, eu vou pregar sobre a cruz de Cristo no domingo que vem, porque é ceia. Mas no Calvário, sabe o que é? Era o pai que separou o melhor, não era qualquer animal. Ei, escuta aqui. O pai separou para esse filho pródigo, ele falou: separa o melhor que eu tenho. O filho mais velho ficou fora de casa. Não admito, pai. Você deu sandália, tá ok, você deu roupa, mas matar o melhor para o filho, para fazer festa para o filho, não, isso eu não aceito. Você não me deu nenhum cabrito para mim. Olha só, cabrito não era o melhor, cabrito era um dos piores. Você não me deu nenhum cabrito. Irmão, a graça de Deus é tão escandalosa, o sacrifício do Calvário é tão escandaloso que Paulo fala: é a loucura da cruz.
trazei o melhor. Quando o pai bradou, mata o cordeiro, os servos já sabiam, é um momento de festa. O filho voltou a casa. Sabe por quê? Porque o pai disse uma coisa: vamos nos alegrar, porque o filho estava perdido, mas agora ele está vivo. Ele estava morto, mas ele reviveu. Peraí. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Enquanto Jesus estava vivo, nós estávamos mortos. Enquanto o cordeiro estava vivo, o filho estava morto. Enquanto o filho estava vivo, Jesus, nós estávamos mortos em transgressões, em pecados, em delitos contra Deus. Mas Deus que estava preparando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo desde a fundação do mundo, Ele falou: eu vou usar esse aqui para uma ocasião especial. Há 2022 anos no Calvário, Ele falou: está preparado, esse é o momento certo, porque agora chegou o momento de celebrar a festa. Chegou o momento que muitos filhos vão chegar a casa. Muitos filhos vão chegar, porque é momento de salvação. Por quê? Porque o Cordeiro tem que morrer para que muitos venham ser salvos. O Cordeiro tem que ser morto para que haja vida. Jesus deu a vida por nós, por mim e por você, para que hoje, nós que estávamos mortos, temos vida. Mas tem uma coisa: tem muitos filhos que precisam saber do grito do pai dizer: mata o novilho. Porque mata o novilho, o pai está dizendo: vamos comer do novilho na mesa junto. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, igreja? Comendo do cordeiro junto. Porque o pai falou: o cordeiro vai morrer, mas vamos ter que comer dele. O que nós estamos fazendo aqui nesse domingo de manhã? Escuta, que Deus te dê revelação para você. Nós estamos celebrando a morte do cordeiro, mas nós estamos comendo o cordeiro. E essa comida está trazendo vida para mim e para você a cada dia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Quero que você se coloque de pé nessa manhã. O pai deseja muitos filhos voltem a casa. O pai deseja salvação. O pai deseja, o desejo do coração do pai: mata o novilho, a comunhão é restaurada. O pai vai ter um filho a casa. Nós declaramos, Pai, que muitos filhos vão voltar a casa. Nós declaramos, Pai, que haverá muita salvação, porque o cordeiro já foi morto, Pai. O cordeiro que foi separado para uma ocasião especial, ele foi sacrificado, ele foi morto para me dar vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Eu quero saber se tem algum filho que saiu da casa do pai. Talvez você está me ouvindo pela internet, talvez você está aqui. Ou talvez você não se considera filho e você quer tornar um filho nessa manhã, nesse dia de hoje. O pai está te esperando para a festa. Porque o momento que o pai olhou o filho, ele falou: é depressa agora. Troca a roupa. Tira essa roupa suja. Tira essas sandálias, esse caminhar sujo que ele estava no mundo. Dá um anel da dignidade para ele. E sabe de uma coisa? Mate o novilho. Nesse momento, mata o novilho. É que ele vai morrer para dar vida. Cristo morreu para me dar vida e te dar vida. E o que o pai quer nessa manhã é que você reconheça. O pai não te chamou você para viver fora da casa dele. O pai te chamou para ter comunhão e estar todos os dias sentado à mesa, comendo e se alimentando de Cristo. Porque o cordeiro representa Cristo, aquele novilho que o pai separou. E esse pai representa a Deus. Esse novilho representa Jesus Cristo, que é o cordeiro de Deus. E tem uma coisa: e eu e você representamos os filhos pródigos que estávamos afastados de Deus.
Mas se tem filhos pródigos aqui, eu gostaria que você levantasse as mãos, que hoje você vai voltar para a casa do Pai. Se você está ouvindo pela internet, você pode também agora se posicionar e levantar suas mãos. E se tem alguém que nunca entregou a sua vida e reconheceu Jesus agora, esse é o momento de você levantar suas mãos e falar: eu quero me assentar à mesa com o Pai. Era nós que estávamos condenados. Condenado era eu e você estávamos condenados. Éramos nós. Condenado era eu. Oh, Jesus, Jesus. Era eu. Condenado era eu. Uau. Você que alcançou esse amor, começa a agradecer pelo amor do Pai. Eu declaro o amor sendo liberado mais no teu coração. Eu declaro agora você sendo curado. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. O Pai não entregou qualquer coisa para você. Ele entregou o melhor que Ele tinha. Ele entregou Jesus. Jesus foi a maior oferta. Aquele que foi separado para um propósito. O único rei que veio para dar vida. Jesus. Você que está na internet, reconheça Jesus como teu Senhor. Se tem alguém que quer levantar suas mãos e reconhecer Jesus, é agora a tua hora. Eu vou estar orando. Oh, Jesus, nós declaramos, Pai, salvação. Nós declaramos, Pai, salvação. Talvez você está na internet. Talvez você vai ouvir essa palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entregou o melhor para você. Ele quer você dentro da casa. Ele quer você porque Ele quer celebrar a festa. Ele quer cear com você. Ele quer estar com você. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor já preparou tudo para o banquete. O banquete já está preparado. Quando Ele disse aos seus servos: vai e chame para a festa, porque já está tudo preparado. O servo saiu, essa é uma parábola também. Saiu. E um falou: não, eu vou ter que casar, não posso ir à festa. Ou comprei uma junta lá de bois, vou ter que testar, não posso ir. E os servos voltaram e falaram: olha, eles estão rejeitando o convite. O dono da festa falou o seguinte: a minha casa não pode ficar vazia.
vai, convida os aleijados, vai em cada beco, vai em todos os lugares, porque a minha casa vai ter que se encher, não importa. Eu quero declarar que nesses últimos dias vai haver salvação sobrenatural sobre a face da terra, e a igreja do Senhor vai participar da maior colheita. Eu estou declarando aquilo que está no coração de Deus. Eu estou sendo profeta nessa manhã para declarar que vai haver uma colheita sobrenatural. E você que está aqui, você não vai ficar escandalizado, não. Você não vai ser o filho mais velho, não, que vai dizer: mas como assim? Esse pecador, não. Você vai dizer: pode matar o melhor novilho, pode, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer que vai haver a maior colheita na face da terra. Se prepare, igreja. As vidas vão chegar. Seja um canal de bênção. E eu quero que nessa manhã você desfrute desse amor, que Deus prova o seu amor para conosco. Amor escandaloso. O Pai dando tudo e melhor para mim e para você. Deus não vai deixar você na mão. Não se preocupe com as coisas dessa terra. Confia no Senhor. Descansa o seu coração. Preocupação traz ansiedade. Eu não sei porque eu estou falando, mas preocupação traz ansiedade. Se o Pai cuida dos pássaros, se o Pai entregou Jesus, que é o melhor, não vai cuidar de vocês? Confia no Senhor. Deus vai prover sobre a sua casa, sobre a sua família. Viva debaixo desse amor. Que Deus te abençoe. Que você tenha um domingo de vitória, um domingo abençoado em Cristo Jesus. E desfrute desse amor. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia. Ele é lindo, Jesus.